Fala, galera. Estamos voltando aqui com o nosso programa, né? Ficamos um tempo parado aí por conta das eleições. Estou aqui mais uma vez com o Gabriel para o nosso programa. A gente já tinha falado com vocês que nossos temas principais eram futebol, política e religião. Nesse início de programa que a gente começou, a gente deve ter ficado uns 2, 3 meses falando exaustivamente de política, porque é um ano eleitoral, né? Então a gente focou um pouco nessa parte política e agora a gente vai levar para o futebol, né? Que está chegando a Copa do Mundo, saiu a convocação do Tite essa semana. Então é isso, a gente vai meio que deixar um pouco de lado agora, né? A pauta política para a gente poder entrar no futebol. E aí todo mundo já sabe, né, os resultados das eleições, a gente chegou a fazer um balanço depois do primeiro turno, no segundo turno aí a gente deseja boa sorte para todos os eleitos, que o Brasil realmente melhore em todos os níveis, né, estadual, federal, enfim, que vai ser melhor para todo mundo, né, se os governantes estiverem mandando bem, vai ser bom para todo mundo. Então, estamos aqui hoje com o professor Fabrício Guimarães, que é o nosso entrevistado da semana. Fabrício, que é professor de Educação Física, um dos poucos torcedores do Botafogo aqui em Valença. Vai ser bastante. Tem no mundo inteiro. Então, Fabrício, boa noite. Queria te agradecer pela presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bom para a gente aqui, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Legal. Boa noite. Eu que agradeço vocês aí, a oportunidade, o convite, né, de falar de futebol, é a coisa que a gente mais gosta, né? É aquilo que a gente trabalhou uma vida inteira, né? E hoje em dia trabalhando um pouco ainda com futebol, agora no nível universitário, né? No curso de Educação Física, né? A cadeira de futebol é justamente minha cadeira principal na faculdade. Então é aquilo que a gente sempre gostou de fazer e é muito legal falar de futebol. É melhor que falar de política, né? Mas vamos lá, vou falar um pouco da sua parte pessoal primeiro. Então você é Botafogo, né, como falou, e botafoguense, eu te conheço pessoalmente, sei que acompanha, frequenta estádio, vê jogo. Claro. Como é que você está vendo essa fase nova do Botafogo e com o SAF, né, com essa reestruturação do clube? Como é que você está enxergando o Botafogo hoje aí? A perspectiva futura, o que você está achando aí? Então, enquanto torcedor, principalmente, a gente entendia lá atrás que se não fosse essa SAF, as portas talvez se fechassem, né? É incrível, né? A situação era muito ruim, muito complicada, não só do Botafogo, mas de outros clubes que também estão tentando o mesmo caminho. Então, assim, enquanto torcedor e também enquanto, né, alguém que lida com o futebol, claro, guardado as devidas proporções, né? A gente está aqui no interior, lidando com o esporte amador uma vida inteira, a gente sabe que é bastante diferente do profissional, mas a gente acompanha e tem uma ideia, sabe como é que funciona. Não tinha outra alternativa, né? A SAF é a salvação do Botafogo e de vários outros clubes. A gente espera e acredita, né, que o nosso investidor seja realmente esse cara que tem se mostrado apaixonado pelo Botafogo e que realmente quer botar dinheiro aqui, quer fazer o Botafogo grande de novo. Claro que a gente sabe que ele não está jogando para perder, né? Vai ter que tirar o dinheirinho dele lá de volta, com lucros, mas eu acho que é benéfico para o Botafogo hoje em dia, até por falta de alternativa. Eu não via outra. E essa impressão, esse balanço positivo que você está fazendo desse início, isso é majoritariamente presente na torcida do Botafogo ou é uma impressão mais sua? Qual que é a sua impressão em relação à repercussão da gestão de John Textor no Botafogo durante esse primeiro ano? Eu acho que a repercussão é da grande maioria esmagadora da torcida. Eu não vejo... Positiva, então? Positiva, com certeza. Eu não vejo nenhum movimento que seja assim, Contrário, importante. Não, um movimento importante, que sempre tem gente contra, sim, né? Sempre sim, vai haver. Pessoas que acham que não, que está errado, que o cara está lá só para poder ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro às custas do Botafogo. É uma troca, a gente sabe disso. Não vai ser um paraíso. Mas assim, eu não vejo nenhum movimento importante dentro da torcida do Botafogo que seja contrário, porque é aquilo que eu disse. Eu acho que não havia muito outra saída. E dentro desse grupo que o Botafogo contratou esse ano dezenas de jogadores, né? Não sei nem dimensionar quantos aí. Eu também já perdi a conta. Foram vários jogadores aí, mas tem alguns se destacando. Qual que você gostaria de chamar a atenção aí, que você tem visto jogos, tem se destacando mais, que você acha que vai ter um futuro grande dentro do clube? Tá se identificando com a torcida, né? O torcedor é sempre, né, eu estou falando como torcedor, né? É lógico. O torcedor é sempre muito desconfiado. Do Botafogo, então, é vacinado, né? A gente tem um histórico, assim, de sofrimento e tal, não é brincadeira, não. Mas quando começaram a aparecer as negociações, ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Porque jogadores que a grande maioria jamais tinha escutado falar.
E claro que principalmente na primeira leva, a coisa não encaixou muito bem e alguns ainda estão lá remando para ver se tem realmente condições de vestir a camisa do Botafogo e continuar numa próxima temporada, né? Agora, nessa segunda metade do ano, eles acertaram também, ficamos com a pulga atrás da orelha do mesmo jeito, porque quem sabia quem era Marçal? Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares é muito bom. Ele foi muito bem na. Eu nunca tinha escutado falar nesses caras. Acho que a torcida do Botafogo inteira, a não ser aqueles que realmente acompanham lá o futebol português a fundo e tal, queriam saber desses mais especialista mesmo. Claro. E assim, e são surpresas muito importantes para a torcida do Botafogo. São jogadores que realmente têm condições de jogar em alto nível, né? Eu citei 2 aqui, tem mais, né? Adrielson, um zagueiro que tem muita condição também de seguir em frente, que é muito bom, muito. É um excelente zagueiro. E, assim, talvez sejam 3 desses mais destaques que a gente pode dizer hoje, que estão mostrando já uma condição assim muito boa. E a projeção para o ano que vem a gente fica sonhando, né? Para ver o que virá, né? Depende da classificação. Libertadores. O nosso comandante, né, tem dito sempre que se o time fosse a Libertadores e tal, que ele vai abrir o cofre, né? Aí a gente começa a pensar, de repente ele traz o Messi, né? Cristiano Ronaldo. Tá sendo marcado lá. Encostado lá. Então um monte aí. Mas assim, tirando a brincadeira, a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. O torcedor é sempre muito visionário. Eu sou um torcedor, claro que apaixonado e tal, mas consigo, né, pelo fato de lidar no meio do futebol, de já ter acompanhado muita coisa e ter uma experiência nisso, eu consigo, assim, separar, às vezes, alguma coisa e pensar um pouco mais com a razão, né? O torcedor é coração puro, eu também sou, né? Então, eu discuto também, aquela coisa toda, mas a gente consegue avaliar um pouco e eu acho que as projeções são boas, acho que o Botafogo está no caminho certo. Claro que isso depende tudo do projeto, né? Que é uma coisa grande e que a gente espera que realmente aconteça, que passa pela modernização, né, do nosso centro de treinamento e até mesmo construção, né, porque hoje tem lá aquele espaço Lonier, que é um local talvez que seja o ideal, mas não como que a gente pode dizer, ele não é suficiente. O próprio John Textor tem dito que precisa de um outro espaço e tal, está tentando ver lugares por perto para incorporar. Se isso acontecer, o Botafogo se estruturar realmente para ter um centro de treinamento de qualidade, desenvolver a sua base da melhor maneira possível, as projeções são maravilhosas. Então a gente tem que acreditar, não tem como ir contra isso aí. Nós temos que acreditar que isso vai para frente e que as coisas vão melhorar, que a gente vai parar de sofrer um bocadinho, né? O problema de projeto a médio e longo prazo no Brasil, eu sempre fico desconfiado que o torcedor brasileiro não tem paciência nenhuma para esperar resultado. Exatamente. Então, no meio do caminho, você não pode, perder o... Exatamente o que eu disse. Eu, por exemplo, sou um torcedor que consigo colocar um pouco da razão, às vezes, para poder pensar algumas coisas. E tem muitos que conseguem, mas a grande maioria é apaixonada. Então, quer o resultado imediato, quer que aconteça da noite para o dia. A gente sabe que não é. A casa estava arrombada, totalmente arrombada. A dívida é uma coisa exorbitante. E isso não se resolve de um dia para o outro. Então, eu acho que, assim, um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez, e a tendência é que o Botafogo volte, né? Eu, pulando agora um pouquinho para o lado do torcedor fanático, eu tenho dito direto aí para os amigos torcedores, tricolores, igual vocês, os flamenguistas principalmente, eu digo assim, olha, aproveita, galera, aproveita, curte bastante 2022, porque de 24 em diante, quem vai brilhar é o Botafogo. Nós é que vamos passar a ganhar tudo. Isso aí é o lado torcedor, coração. Mas né? Que a gente sabe que não é bem assim. Mas eu boto essa pilha aí. E falando um pouco de tática de jogo, assim, a gente acompanha muito futebol também, vejo jogos pra caramba. Qual a dificuldade do Botafogo ganhar jogos em casa? É incrível como o Botafogo faz uma campanha pífia dentro do Engenhão. E a torcida muitas das vezes comparecendo, média de 20 mil, 25, 30 mil. Eu já estive lá algumas vezes passando raiva. E o que você entende do jogo? O Botafogo está com dificuldade de propor o jogo quando pega times menores, perdeu pro Cuiabá recentemente. Essa dificuldade de encaixar o jogo ainda, você acha que é uma coisa técnica mesmo ou é uma coisa mesmo ainda do time, que é muito novo? O Botafogo só tem 5 vitórias em casa, né? Acho que de 18 acho que são 5. É uma campanha medíocre. 18º lugar dentro de casa e segundo colocado fora. Olha só.
O Botafogo perdeu pontos em casa para a maioria dos times que estão brigando para cair e alguns que já tiveram seu rebaixamento decretado. Uhum. Ontem, por exemplo, eu estava analisando depois dessa vitória em cima do Atlético, que o Si, né, tivesse vencido o Cuiabá. Só o Cuiabá, né? Tinha 53, estava no G8. Estaria com 53, já estaria no G8. E detalhe, no primeiro turno também perdeu para o Cuiabá. Então, só para o Cuiabá, nós deixamos 6 pontos que nos colocaríamos hoje com esses 6 pontos, acho que na sexta ou sétima posição, brigando por vaga direta. Então, assim, são coisas muito difíceis. Agora, falando dessa dificuldade de ganhar jogos em casa, eu acho que tem toda uma conjuntura, né? Não tem um fator único. Eu acho que passa por aí um problema psicológico, vamos dizer, do time, de repente, ver a torcida e está pressionado, e esse time não se acostumou ainda, não sei se a responsabilidade pesa mais a presença da torcida, porque as maiores vergonhas feitas foram justamente em dias de estádio lotado. O dia que o estádio teve aí com 15 mil pessoas, ganhou. Com 40, perdeu ou empatou. Então, eu acho que tem uma parte psicológica aí também. E eu acho que passa muito pela questão do trabalho do técnico, né? Que é contestado em alguns momentos, tem alguns problemas, a gente consegue observar assim, mas não podemos deixar de entender que o cara pegou um grupo que vinha da Série B, com jogadores de nível de Série B, chegaram alguns jogadores que a gente já comentou aqui, que na verdade talvez não eram as peças que o Botafogo precisaria naquele momento, ele teve que ajeitar com aquilo ali, chegou no meio do ano, chegou mais gente, ou seja, o cara está tendo que montar time com o barco andando, a gente sabe muito bem que sem pré-temporada é muito difícil. Então, no final das contas, hoje, o Botafogo já classificado para a Sul-Americana, está de ótimo tamanho, não corremos risco de cair, eu acho que esse era o objetivo máximo. Então, de toda maneira, o trabalho que está sendo feito pelo treinador não pode ser totalmente criticado. Não pode. Por toda a dinâmica que houve desde a chegada dele e o que vem se passando. Então, isso atrapalha bastante. E, evidentemente, que acaba trazendo alguns problemas para se jogar em casa. O fato de jogar em casa, normalmente, a gente tem aquela ideia, que por sinal não é a dele, porque o discurso dele, inclusive, é muito positivo, ele é um cara muito inteligente. Sempre gostei, adorei, eu falo isso para todo mundo. Eu sempre gostei e continuo ouvindo as entrevistas coletivas do Luiz Castro. É bom, é bom. É uma aula de futebol. Eu gosto de ver do Diniz também. Ele entende, ele dá uma aula de futebol, na teoria. Isso. Pô, o cara sabe. Do Vitor Pereira é muito bom. Ele sabe o que está falando. O problema que eu tenho visto é que da teoria que ele fala para a prática, eu acho que tem alguns probleminhas, que talvez não estejam encaixando muito bem. Mas é um cara muito inteligente e a gente percebe que ele conhece muito bem o futebol. Então, assim, como eu estava dizendo, não pode se jogar o trabalho dele totalmente fora, até por conta dos resultados que estão aí. Mas tem vários ajustes, você vê que tem algumas situações. O discurso dele sempre foi de fazer do Botafogo uma equipe que jogue em qualquer lugar do planeta, contra qualquer adversário, tentando propor o jogo. Essa é a ideia dele. Ideia que eu sempre gostei. No meu mundo pequeno aqui de futebol do interior, essa sempre foi a minha ideia. Então, eu gosto muito quando o treinador fala isso e propõe isso. Só que, talvez por deficiência técnica de algumas posições, falta de entrosamento, essa falta da confiança, essa coisa do psicológico, da confiança, isso junta e chega na hora do jogo em casa com a casa cheia e acaba atrapalhando. E às vezes não consegue propor o jogo com adversários muito fechados por falta de talento mesmo. É isso que eu falo, a qualidade técnica. A qualidade técnica. Então, a gente querer muita coisa de um grupo que tem um limite, eu acho. Esse grupo tem um limite. Né? Ele não tem como ir muito além do que já chegou. Essa é a impressão que eu tenho. E assim, dando uma cornetadinha no meu treinador, a impressão que eu tenho é que ele tem uma dificuldade, ou melhor, antes de eu falar da dificuldade, só fazer um outro comentário. A gente não acompanha o dia a dia mais, né? Ninguém consegue mais, né? Acompanhar o dia a dia do trabalho dos treinadores. A imprensa não entra mais. Sempre fechado agora. A gente não consegue ver mais nada. Então, a gente não sabe como é que é o treino de ninguém hoje em dia. E pode ser que ele seja um bom treinador de treino. Treina o time muito bem, prepara o time muito bem.
né, a parte técnica e tal. Eu acho que ele tem, eu ia falar da dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade que ele tem às vezes, e que eu daqui assistindo o jogo, enquanto torcedor, mas torcedor racional, que conhece um pouco de futebol, eu sinto que ele enxerga pouco o jogo. Não consegue ver o que está acontecendo. Não consegue modificar o jogo. Tem uma inicial para jogar, mas depois ele vai com uma ideia, né? ele vai com uma ideia inicial que em diversas vezes não foi a melhor escolha. Isso já aconteceu muito. A escolha inicial de escalação, de modelo, normal, né? de modelo de jogo encaixa, e tal. Né? E o bom treinador, o cara tem que ter essa qualidade de estar lá na beirada do campo, com o bracinho cruzado vendo o jogo e tá vendo o que está acontecendo. Opa, peraí. Eu preciso puxar isso para cá, isso para lá, fazer assim, fazer assado. E ajeitar. Eu sinto que... Falta isso nele. Falta um pouco disso nele. É a minha impressão, posso estar completamente errado. Mas dos jogos que eu tenho acompanhado, do que eu tenho visto, né, dificuldades às vezes com algumas substituições que não fazem muito sentido. Eu fico... porque eu né, enquanto né, um projeto de técnico de futebol já velho, ultrapassado, com 53 anos... Eu fico imaginando, o que esse cara quis com essa troca que ele fez, com essa alteração? Eu não consigo entender, porque ele poderia ter feito isso que daria muito mais resultado. Claro, numa visão minha, na minha concepção do que eu entendo do futebol. Mas algumas coisas ficam muito claras e que daqui a pouco a gente vai assistir os programas e os comentaristas vêm dizendo a mesma coisa. Ele poderia ter colocado esse em vez daquele, por que ele não fez isso? Ele poderia ter feito 5 substituições, ele tem mania de trocar 2. Teve vários jogos aí que precisava trocar, ele trocou 2. Eu fui no Botafogo, fui assistir Botafogo e América Mineiro, um 0-0, que raiva, que raiva. Ele trocou 2, 6 por meia dúzia, tira um ponta, bota outro. O Diniz, às vezes, que eu quero que ele troque menos, que ele precisa de colocar o Felipe Melo, é melhor que não mexa, morre com aquela substituição. E assim... Então eu acho que falta um pouco dessa diversidade de jogo mesmo, enxergar um pouco a leitura. Às vezes ele acerta, às vezes acerta, mas eu acho assim que nesse sentido ele está devendo um pouquinho, ele já errou muito mais do que acertou. Ontem, por exemplo, ele acabou acertando, né? As substituições dele deram certo. O início foi ruim, não funcionou, mas o que fez do intervalo, e principalmente logo com 15, 20 ali, a coisa mudou de figura e ele acabou conseguindo ganhar o jogo, né? Mas assim, eu acho que às vezes falta um pouco dessa visão de enxergar o que está acontecendo no jogo, ter ideias mais claras. E assim, o que eu penso, é o dia a dia do treinamento. Você tem que ter alternativas treinadas. Eu sempre defendi isso. Você precisa treinar as possibilidades que você pretende levar para um jogo. O cara no nível profissional... Eles têm todas as informações do adversário. Todas. Tem estrutura, todas. Tem tempo, tem informação, tem tudo. Né? Sabe como é que o time vai jogar, como é que joga, quais são as pessoas jogadas, ponto fraco, ponto forte, tem vídeo, tem o caramba. Meu amigo, se o cara não conseguir organizar o time dele para encarar um adversário que ele tem as informações, acho que tem um probleminha. Tem um probleminha aí. Então, assim, eu acho que às vezes talvez falta isso um pouco para poder achar algo melhor. E principalmente o que eu disse aqui, estar treinado. Bem, eu tenho um modelo de jogo. O modelo de jogo é esse aqui. Mas você não pode ficar preso a ele. Esse modelo de jogo tem que ter alternativas. Então eu acho que às vezes, não só para o Botafogo, como para muitas equipes, falta essa diversidade. A própria seleção faltava muito, até um tempo aí. Esse tipo de alternativa. E que tem que ser treinada. Porque às vezes o técnico... no meio do jogo, no final do jogo, num sufoco, resolve pegar um zagueiro, por exemplo. Vou dar um exemplo bem idiota assim, mas para ficar claro. O cara pega o zagueiro, tu vai jogar de atacante, vai lá para a área. E de repente o cara desvia uma bola lá e faz o gol. Já aconteceu. Que é gênio, né? Parece que é gênio. Já aconteceu com o Botafogo na final do Carioca, há pouco tempo contra o Vasco. Gol do Carly, Gol do Carly. Isso, botou o Carly não voltava mais, porque sem zagueiro vai lá para frente. Espirrou uma lá e... Isso foi treinado? Claro que não. Então tem situações de desespero, às vezes, tal, que dão à luz, quem sabe aquilo acontece. Tem o imponderável do futebol. O imponderável que está por todos os cantos do futebol. Agora, é preciso você treinar alternativas. Né? Você falou aí do Fernando Diniz, por exemplo, que tem ousado bastante. Né? Ele ousa, ele tira o zagueiro, recua o volante que tem uma qualidade para jogar, coloca um meio, coloca um atacante e tal. Eu eu tenho certeza
que ele treina isso. Também. Ele faz todo jogo, pô. Ele não faz isso de orelhada, que ele é treinado, ele tem aquela alternativa para poder mudar uma situação que não está muito boa para o Fluminense naquele momento. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem que ser treinado, precisa ter alternativas. Às vezes, no Botafogo tem faltado isso, principalmente quando está jogando em casa. Entendi. Não consegue achar um caminho para furar poder o bloqueio, furar o bloqueio, pressionar mais a alta marcação, né? É porque assim, você jogando fora de casa, você naturalmente tem mais espaço para jogar que o adversário sai. Aí o Botafogo tendo que criar em casa tem essa dificuldade. Pode ser por deficiência tática do treinador de não conseguir criar movimentos e mecanismos para o Botafogo entrar, mas pode ser também deficiência técnica dos jogadores que não conseguem pressão criar. Psicológica, futebol mistura vários fatores, foi aquilo que eu disse aqui, eu acho que não tem. Ontem o repórter perguntou para o Tiquinho Soares na hora que acabou o jogo, por que o Botafogo não ganha em casa? E ele, eu não sei, eu não sei. Não soube explicar, gaguejou, porque vai falar o quê? Não sabe. O que acontece? Pô, a gente perde pro Cuiabá e ganha do Atlético Mineiro na mesma semana, tem um troço diferente. Se soubessem também, tinham arrumado, né? Então, claro. E assim, eu acho que passa muito também pelos imponderáveis, que são muitos. E o futebol, é o que faz do futebol... essa que magia, muda toda essa magia, essa isso, paixão né? é isso. Imagina aí, agora a gente lembrando um pouco, só para puxar... O Vasco nessa última rodada, desse sufoco absoluto. Aquilo para mim, que ocorreu no início do jogo, aquilo é o imponderável do futebol. Quem é do Ituano, que acabou sendo, no meu modo de vista, inclusive prejudicadíssimo. Sim, foi falta mas do assim, goleiro. claro, ninguém vi, falou. Ninguém falou. Eu vi um monte de gente falando isso, eu não vi o lance. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu quero dizer assim, quem que imaginaria, no pior pesadelo do Ituano, que aos 4 minutos de jogo, ele ia ter um pênalti contra ele e um jogador expulso. Mesmo lance. E nos melhores sonhos do Vasco, que o Vasco ia ter um pênalti a seu favor e ia jogar 11 contra 10. Então isso é uma coisa que mudou. Jogando pelo empate o Vasco ainda. Exatamente. E que muda completamente a configuração de um jogo. Você planeja toda uma situação, você treina uma semana inteira por um lance assim esporádico, uma situação, uma bola que espirrou, que desviou, sei lá. Acontece um erro de arbitragem que, para este caso, eu acho que foi um erro gravíssimo, porque foi falta no goleiro. Foi falta no goleiro, lógico. Indiscutivelmente, mas, claro, os vascaínos vão ficar, tá maluco? Mas faz parte do futebol. Mas tudo bem, também, isso faz parte do futebol. Faz É. parte. A gente só não entende muito por que tem várias vezes, por que não tem, por que para esse chama, para outro não chama, mas isso aí não adianta a gente discutir, porque não tem explicação. O VAR não tem critério nenhum. Mas é essa coisa do imponderável que acaba mudando toda uma história também de um jogo, toda uma situação. Que não tem muito controle. Foge do controle do técnico, foge do controle de investimento, foge do controle de qualquer coisa. Volta aí para o jogo de ontem do Botafogo, o Atlético teve um gol anulado de um impedimento. Que deve ser um impedimento de 3 milímetros. A câmera até está um pouco torta, você não consegue ver, né? A máquina capta que aquilo ali é um impedimento. Eu, sinceramente, quando eu vi a bola lançada, eu já falei assim, está impedido. Não sei se é o coração que já falou que estava impedido. Antes do cara cruzar. Eu vi impedimento. Mas eu já vi impedimento na hora que lançou. Achei assim até muito impedimento. Mas quando para o lance, mesmo, você vê que é ali um negócio que só a tecnologia, é surreal, se tiver bem direitinho, que a gente também não sabe como é que aquilo funciona direito, porque tem uns negócios estranhos, a linha está para cá, está para lá, o ângulo está a câmera. O momento que a bola sai, não sai, né? Tem o frame certinho, aí tipo tem que parar. Aí, aquilo mudou a história do jogo também. Tava 0x0 o jogo? Tava 0x0. Início, início do primeiro tempo. Se o Atlético faz 1x0 ali, será que o Botafogo teria conseguido? Outro jogo. Então, assim, a gente sabe que um detalhe que acontece no jogo, né, pode mudar toda uma história. Né? Então, o imponderável está sempre presente. Vamos trocar um pouquinho de assunto agora. Continuando na sua vida pessoal com o futebol, você teve um grande projeto em Valença aí de muitos anos, foi o Craque do Futuro, né? É verdade. Craque do Futuro foi. Eu vou ter que Craque do Futuro com Coroados, foi tudo meio que misturado lá. Por quanto tempo ficou lá? Você tinha um grupo de professores junto com você? Sim. Lidava com crianças de até idade até X idade? Participaram de um. Como é que foi esse projeto para você? Então, o Craque do Futuro, ele foi um projeto que eu e meu amigo Marco Aurélio, né, que também é profissional de educação física, que hoje em dia não exerce mais, porque hoje é fisioterapeuta, né, mudou de profissão, se dedicou mais à fisioterapia, mas naquele tempo a gente recém-formado, nós, voltando para Valença, pensamos, vamos montar um projeto de esporte. Na verdade, era um projeto de esporte. O nome, inclusive, inicialmente era
Centro de Iniciação Desportiva Craque do Futuro. Esse era o nome. Iniciação desportiva. Não era para ser especificamente futebol. Eu já vinha do futebol de muitos anos, treinando equipes anterior a estar formado, já vivia no futebol desde cedo. Jogava também? Jogava e tal. Jogava não, jogo até hoje, né? Então, mas assim, a ideia era que a gente pudesse criar um centro com várias modalidades. Mas nos faltou naquele momento espaço que abraçasse o nosso projeto, que tivesse uma quadra que a gente precisava para o vôlei, para o basquete, para o futsal. E quem nos abriu as portas foi justamente o Monte Douro. Na época, com o senhor saudoso, falecido senhor Armando, senhor Haroldo, que abriram as portas para que nós pudéssemos ir. O seu José do Portal também, que recentemente faleceu que também nos recebeu lá naquela época. E aí a gente lá no Monte Douro só tinha o campo. Então, o Centro de Iniciação Desportiva Craque Futuro virou Escola de Futebol Craque do Futuro. E como começou a dar certo, a gente acabou tocando futebol, esquecemos as demais modalidades que a gente tinha de ideia, e o Craque do Futuro perdurou aí por mais de 20 anos. Eu fiz Craque do Futuro. Pois é. Perdurou por mais de... Joguei muito contra. Deve ter perdido bastante. Não, a gente tinha um saldo positivo. Mas aí depois de lá vocês brigaram pro Coroados. Então a gente iniciou no Monte Douro em 1990. Ficamos lá até 92, é muito tempo. Em 92 a gente foi pro Coroados, a convite lá da direção na época. Era o Edir? Não. Foi justamente no ano, inclusive, que houve a eleição no clube, mas quando nós entramos, o presidente, se eu não me engano, era o senhor Scanassi ainda, e quem nos levou, na verdade, foi o Silvio Graça, que era o vice-presidente de futebol do clube, que abriu para nós a oportunidade de estarmos lá no Coroados naquele momento. E naquele ano houve a eleição e acabou ganhando o Edir. Rômulo foi candidato também naquela eleição, e acabamos, eu e o Rômulo, entrando na diretoria do Edir naquela época. O Edir me convidou para ser o vice-presidente de futebol, já que eu estava lá lidando com futebol com a escolinha, o Rômulo foi ser o vice-presidente de esporte amador, ou seja, e ali a gente foi estruturando lá dentro dentro do Coroados, e ficamos lá por muito tempo. Tivemos aí num determinado momento um momento de ruptura com o Coroados também, e acabamos saindo, e aí voltamos ao Monte Douro e no Benfica, compartilhando o Benfica e Monte Douro. Ficamos lá por quase um ano, e aí retornamos ao Coroados quando voltou o João Raimundo como presidente, e João Vicente, que foi o vice na época, eleitos. Falaram, não, vocês têm que voltar para cá, o lugar de vocês é aqui e tal, e aí proporcionou que novamente nós pudéssemos voltar, e aí acabamos voltando para o Coroados. Mas logo depois disso aí eu me afastei, já estava muito tempo com outras ocupações. O Craque do Futuro ainda ficou por algum tempo seguindo, porque como você bem disse aqui, a gente trabalhava numa equipe, uma equipe importantíssima, que a gente teve, que a gente trabalhou, e tudo que a gente fez, após inclusive a saída do Marco, que ficou pouco tempo, que foi o Gilbertinho, que era assim um braço direito aí meu no Craque do Futuro. E aí nós trouxemos o Tonzinho, conhecido Tonzinho. Ele estava tentando lembrar, eu lembrava dele, esqueci o nome. Antônio Luiz Machado Neto, meu amigo Tonzinho Ladil das Flores, que nós trouxemos para vir trabalhar com a gente também, que foi uma grande aquisição também para nós aqui, que ajudou bastante no nosso trabalho. Até hoje ele gosta, está atuando até hoje e tal. E tínhamos também o nosso amigo Felipe, Sim, Felipe Gomes. Felipe Gomes, que também, por um bom período, esteve lá com a gente, começou como estagiário, no período de faculdade, aquela coisa toda. E assim, quando eu saí, eu deixei essa equipe trabalhando, eles ainda tocaram por um tempo, mas as coisas foram ficando difíceis, os tempos têm mudado. Está muito difícil hoje em dia esse tipo de atividade, a garotada não tem tido o mesmo interesse, essa coisa de tecnologia tem mudado muito assim, os interesses. Então, até a procura por esse tipo de atividade acabaram diminuindo. Acho que isso acabou levando a se encerrando, mas assim, a gente tem uma história muito bacana, e eu sempre lembro assim, escuto até hoje, de pais de ex-alunos, e ex-alunos que hoje são adultos, alguns profissionais que trabalham comigo hoje em outros lugares,
na mesma profissão e tal. E é muito bacana quando a gente escuta, né, dessas pessoas o quanto a gente foi importante na formação deles. Que é o mais importante, né? Que era uma coisa que a gente sempre prezou muito, né? A formação das pessoas, a formação individual, integral, preparando as pessoas para, ajudando através do futebol. A ferramenta era o futebol. Claro que a gente gostava de ganhar, fazia times excelentes, temos títulos para tudo quanto é canto que se pode imaginar, né? Vários meninos tiveram oportunidade de ir a clubes, serem federados, jogarem em clubes no Rio de Janeiro, e alguns chegaram a se profissionalizar, a maioria não, porque a gente sabe o quanto que isso é difícil, mas assim, a gente pôde promover não só o esporte, quanto essa questão da saúde, mas principalmente a formação. Então, hoje em dia, a gente ainda escuta muitas das vezes um pai que chega, olha, você tem participação naquilo lá, meu filho aprendeu muito e tal. Vocês, né? Nós, né? Essa nossa equipe aí, eu, Gilberto, o Marco lá no início, né? O Tonzinho, o Felipe, né? E todas as pessoas que passaram por lá. Então, isso é uma coisa assim que é bastante gratificante para nós. E hoje a gente sabe assim, cumprimos a nossa missão, né? Nessa época, né? Ajudamos aí a formar bastante gente. Teve algum jogador desse que se destacou? Eu ia perguntar isso agora. Quais foram os maiores destaques que passaram lá? Pois é, rapaz. A gente, destaque principal, assim, a gente pode citar aqui o Rodrigo Arroz. Rodrigo Arroz chegou. Porque o Rodrigo Arroz foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Acho que de Valência jogou no Flamengo muitos anos. Né? Então, assim, foi um menino que passou por nós lá, se bem no início, né? O Marcelo jogou no Fluminense, não passou pelo Craque do Futuro, não? O Marcelo passou, mas jogava na linha, por incrível que pareça. Lá no início de Monte Douro. Depois que o Marcelo virou goleiro, já não treinava, já não trabalhava mais com a gente. E foi para o Fluminense lá, por outros caminhos, e já como goleiro. Então, passou lá, mas não tinha nada a ver. Ele não era goleiro. Mas assim, que também tinha destaque. Então, talvez o Rodrigo Arroz tenha sido assim alguém. Mas individualmente algum jogador, você lembra, que chamava atenção muito? Isso eu escrevo aqui uma lista com muitos. Eu escrevo uma lista com muitos nomes. A gente sabe o quanto que o futebol é ingrato. Então, assim, muitos que tinham possibilidade de serem profissionais pelo que demonstravam, as oportunidades não aconteceram, ou no meio da oportunidade surgiu alguma coisa que desviou. Sim. Né? E isso acontece muito, né? A gente lidou muito com parceria com clubes para levar atletas, né? Desde o Vasco por um bom período. Nova Iguaçu, não chegou? E principalmente o Nova Iguaçu, que foi talvez assim a maior parceria e que a gente enxergava como realmente uma parceria bacana, porque o Nova Iguaçu tem até hoje uma estrutura muito importante para suas divisões de base. É um clube que, tipo assim, é um clube empresa, vamos dizer assim, porque ele tem donos. Não é um clube dirigido por cartola que amador, vai lá, amador não, administração profissional. E a gente sentia que era o caminho certo realmente. E nós chegamos, por exemplo, a ter 5 jogadores nossos ao mesmo tempo no Nova Iguaçu federados jogando. Um dos quais chegou a ser profissional e que era um desses profissionais que eu nunca tive dúvida que era para jogar em time grande, mas as coisas do futebol acabaram tirando o caminho. O Jefferson, careca. Sim, pô. Nosso zagueiro. Até hoje joga aí em Valença, aí dando show nos campos de Valença, aí, galera. Jefferson era um menino que eu não tinha dúvida nenhuma que ia jogar em time grande e começou no Voltaço. Do Voltaço nós conseguimos tirá-lo e levá-lo lá para o Nova Iguaçu e foi seguindo a sua carreira lá, profissionalizou. Inclusive no primeiro acesso do Nova Iguaçu, a Série A do Rio, a primeira divisão do Rio, o Jefferson era titular absoluto da equipe que foi campeã da Série B. Eu assisti a final do campeonato. E aí, infelizmente, quando vem o outro ano e o time sobe para a Série A, aí começam aquelas contratações, sabe? Empresário, né? De empresário. Tá trazendo um zagueiro, o cara lá de 35 anos. Sim. Os moleques na época tinham 20 e tal. Voando. Aí, ou seja, preferiram colocar esses jogadores. Aí vai minando, vai tirando. Então, assim, isso aconteceu com muitos, entendeu? E o Jefferson era um que tinha muito potencial. Alguns outros
que lá estiveram, ainda estão tentando a sorte aí, têm jogado ainda. Hoje em dia a gente tem também um atleta que passou por lá também com a gente, não saiu através das nossas mãos, não fomos nós que colocamos ele num clube, não foi nada disso, mas passou por lá, que é o Juninho. Sim, Juninho Rocha. O Juninho está ainda jogando aí. Foi sondado pelo Curitiba nessa temporada agora, quase fechou o Curitiba, né? Num clube do Uruguai e tal. Ou seja, e ainda tem. Eu não sei com certeza a equipe e tal, mas estava jogando no futebol uruguai, na primeira divisão e tal. Jogou Libertadores uns 2 anos atrás. Jogou Libertadores. Cheguei a ver um jogo dele na Libertadores. Exatamente. E é um menino que ainda tem muita lenha para queimar ainda, porque é jovem e tal, né? Quem sabe consegue um clube grande, destaque e tal, e seguir sua carreira. E, Juninho, assim, te esperamos aqui para dar uma entrevista com a gente. Pois é. Então, e assim, tem muita gente que tinha potencial e que, infelizmente, as coisas no futebol não são muito claras, né? O Gin não passou pelo Craque do Futuro, não? Não. O Gin foi mais CBF, né? Não, foi da CBF não, que tinha, não passou né? o Craque do Futuro, não. Também teve um destaque importante, um grande jogador Jogava também, muita jogava bola, muita né? bola. Nossa Senhora. Mas assim, é aquilo que eu falo para vocês. Por que que não firmou? Por que não encaixou? Vingou no time grande. Coisas de bastidores de futebol. É difícil, que tiram. Né? Tem muita injustiça no negócio. Então, uma das coisas que me desanimou, e quando eu decidi parar com o Craque do Futuro, porque a gente estava no auge com esse encaminhamento de atletas, a gente tinha nessa época, chegamos a ter 23, 24 meninos federados em clubes no Rio. Caramba, muita gente. Nós tínhamos esses 5 no Nova Iguaçu, que era a nossa parceria principal, mas tínhamos meninos nossos no Fluminense, no Vasco, no Sendas, que depois virou Audax, né? Isso. Ou seja, eram uns 20 e tal, numa mesma temporada, sabe? E aí, quem conseguiu um destaque? Quem chegou? E muitos tinham futebol para isso, mas os bastidores do futebol, as entranhas do futebol. É difícil, né? Se não tiver sei lá. Apadrinhamento forte, outro. Não vou entrar nesse mérito, não, mas tem muita coisa que atrapalha. Na verdade, o Gin, eu acho até que ele deu azar, cara. Assim, eu não sei na época que aconteceu lá na história dele no Fluminense, mas ele foi contratado pro Fluminense depois do campeonato estadual, né? Que ele destacou, acho que foi pelo Resende. Jogando pelo América, não foi não? Não sei. Então pode ter sido o América. Ele vai pro Fluminense em 2010. Ele é campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, mas ele machucou logo no início do Fluminense, assim. E, ele tinha uma tarefa difícil que o titular o Carlinhos, né? Isso. Vamos trazer ele aqui para conversar com ele. É um cara bom para trazer. Não, assim, aí falando isso aí, eu lembrei de um outro caso também, de um outro de grande destaque, que poderia ter tido muito mais, e que, assim, a gente sabe que essas entranhas do futebol, essas peripécias do futebol atrapalharam. Que eu não citei aqui, Everton, goleiro. Isso não conheço, não. Everton foi goleiro do Vasco. Pô. Era do Voltaço, foi pro Vasco. No auge do Vasco, pegando tudo. Eleito titular do Vasco? Titular do Vasco, absoluto. Eleito paredão da rodada e o caramba. Eles acharam um jeito lá, não sei. Brigou com alguém lá dentro? Não. Verdade de briga, não. Coisa de contrato, se eu não me engano. Tinha alguma coisa assim que se jogasse tantos jogos, tinham que reajustar, não sei o quê. O treinador sacou, assim, inexplicavelmente. Tinha gatilho no cara, no auge, cara. No auge. Então, assim, algum desses jogadores, como acontece todo dia, toda hora pelo Brasil afora, foram prejudicados por alguma situação que não deveria acontecer no futebol. Sim. O cara tá bem, tem potencial, tem que ir. Mas aí chega alguém, não, mas esse aqui é do empresário tal, foi o fulano que indicou, tem que jogar esse aqui. Né? Tem muita coisa no futebol que é bom a gente nem falar aqui. Então, assim, o Everton é outro que eu lembrei aqui, que também foi um goleiro de grande destaque, poderia ter tido uma carreira muito maior se não tivesse sido sacaneado lá, porque foi sacaneado, isso eu não tenho dúvida, que foi. Deve ser absurdo essa situação. Infelizmente, são coisas do futebol. Aí vamos avançar mais um pouco também para a questão. Você participou de grupos de esporte, também Secretaria de Esporte, você chegou a fazer parte como professor, sei lá, como subsecretário. Chegou a ser secretário também alguma vez? Em Rio das Flores. Em Rio das Flores e tudo. E como é que você vê esse bastidor do esporte, esse investimento no esporte, de lá para cá? Se você acompanha ainda hoje, sabe que se aumentou, não aumentou? Tem uma autonomia no esporte, né? Falta mais? Como é que você enxergou essa parte política do esporte também? Então. Aqui na região, Valença, Rio das Flores.
essa parte política do esporte é bastante interessante e é bastante complicada. Por quê? O esporte normalmente, infelizmente, para o poder público de uma maneira geral, ele talvez seja o que menos recebe investimento do poder público. Então você pega às vezes em prefeituras que tem muito investimento para determinadas áreas e a área do esporte às vezes pega assim uma sobra, o que dá e tal. É o que eu consigo observar disso tudo. É o básico, dá uma bola, um negócio. Exatamente. Você dá para ficar falando aqui 3 dias para falar disso aqui. Isso é um negócio assim muito complexo. Mas como eu disse, eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de iniciar minha vida profissional em Rio das Flores. Uhum. Iniciei a minha vida profissional lá como professor de educação física, evidentemente, dando aula nos colégios. E, se eu não me engano, com 2 anos que lá estava, eu fui convidado pelo prefeito, Dr. Elias, saudoso, a quem eu sempre admirei muito, um homem que era o exemplo para mim do político, podia dar curso aí para ensinar como ser prefeito, tinha muita gente que ia aprender, porque era um cara assim bastante sério e que ouvia as pessoas, né? Então eu sempre falei isso para todo mundo, eu falo isso, toda vez que eu tenho oportunidade eu comento sobre isso, porque a gente sabe que política é uma coisa, questões técnicas são outras, mas as coisas precisam andar juntas, né, vamos dizer assim. Com certeza. E muitas das vezes, assim, em outras situações diferentes da que eu aprendi em Rio das Flores, a política passa na frente da parte técnica. E é aí que o esporte às vezes é prejudicado. Uhum. Aí que às vezes as secretarias de esporte às vezes não têm os mesmos olhos que deveriam ter, os mesmos investimentos. Autonomia. As mesmas autonomias. Porque muitas das vezes o critério técnico não é visto. Então, eu, por exemplo, como comecei trabalhando lá e comecei a aprender a lidar nessa área de gestão, que eu acabei atuando por muito tempo, né? E hoje, inclusive, também falo dessa disciplina na faculdade também, por ter tido uma experiência ao longo dos anos. Eu aprendi justamente assim com pessoas que... o que é melhor? Professor, o que é melhor nisso aqui? É melhor a gente fazer assim ou assado? O político que te escuta, que consulta a área técnica, em todos os setores, Sim. Nós estamos falando aqui do esporte. Isso. Esse é o cara. Porque ele não fala assim, não, eu quero que faça assim, porque eu quero que faça assim, porque isso aqui, politicamente, para mim, vai ser legal fazer isso. Mais fácil, sei lá. É mais fácil, vai me dar uma... Vai agradar mais gente? Vai agradar mais gente, vai me dar mais visibilidade. E eu lá aprendi completamente diferente. Lá se fazia o que era melhor. Poxa. O que era mais indicado e adequado. Que maneiro. E jamais esse prefeito chegou para mim e disse assim, não, eu quero que faça assim. Não, ele perguntava, o que você acha? Como deve ser isso aqui? Então, assim, eu aprendi a trabalhar assim, defendo que tem que ser assim até hoje, sou favorável à coisa técnica, né? E como você disse aqui, eu já estive em outros momentos também, até aqui mesmo em Valença, nunca como secretário, mas já estive em equipes de secretários trabalhando em funções mais abaixo, dando a minha contribuição. E então a gente assim, né, tem uma boa experiência, né, de ter passado em muitos lugares. Mas eu gosto sempre de destacar esse período que eu trabalhei em Rio das Flores, como diretor do departamento, lá era o Departamento de Educação Física e Esporte, não era uma secretaria, e que era vinculado à Secretaria de Educação. A minha imediata era a professora Darcília Leite, com quem também eu aprendi muito, e também na área do esporte não tomava decisões sem me chamar, né, porque esse era o tipo de trabalho que se fazia, né? Era técnico mesmo. Trabalho técnico, né? Então, acho que todos que caminham por esse lado ajudam bastante, né? E principalmente nesse setor do esporte. Infelizmente, nem sempre é assim. Acho que a maioria das vezes não é assim. Maioria, exatamente, na maioria das vezes não é assim. E aí acaba, por exemplo, você tendo dificuldades assim, de estrutura, de investimento, né? E isso é uma coisa que não é... Eu não estou falando de município. Eu estou falando de cima para baixo, a estrutura toda é ruim. Existem, a gente sabe muito bem, um monte de projetos, em ano de eleição então,
um monte de projeto que aparece esporadicamente em anos de eleição. E nessa época aparece verba. E são verbas que vêm de governos, tá? Mas que às vezes passa a eleição e boa parte deles, alguns até continuam, porque alguns têm políticos por trás que querem que aquilo continue, que levam a sério, mas infelizmente não são todos. Alguns aproveitam aquele momento para fazer aí foto, um oba-oba e depois acaba. Acabou a eleição, acabou. Infelizmente. Enquanto, né, na minha meu modesto entendimento a respeito, os programas de esporte, lazer e prática de atividade física, eles deveriam ser prioridade. Todos. Desde lá de cima para cá. Eu acho que o esporte é uma baita ferramenta de inclusão social, cara. De tudo. É de tudo. Tira muita... De saúde, de inclusão de tudo. social. Eu ia citar justamente a questão da saúde. Saúde mental hoje em dia, que é tão, né, pô? Todo mundo sabe. Eu tô dizendo especificamente por causa do problema de desigualdade que o nosso país tem. Todo governante sabe o quanto que talvez não, o quanto que com certeza, tem estudos, ele economizaria de gastos com saúde, que na verdade não é saúde, é doença, né? Para cuidar de pessoas que precisam de remédio, fazer exame, se eles investissem no esporte, na atividade física, no lazer. Fora a violência também, né? Que você traz jovens, não, você põe sim, nessa... eu estou citando aqui a saúde, é a inclusão social, é violência, uma série de coisas. Eu estou citando um exemplo da saúde. E todo mundo sabe, mas assim, misteriosamente, vamos dizer assim, nós vamos falar o quê, né, aqui? Misteriosamente, sei lá. Você aceitaria um convite de participar de algum governo, de ser secretário, de participar de uma gestão de esporte, dependendo, lógico, de quem for, não vai ser, né? Sim, mas com a condição única e exclusiva de ter, como é que a gente fala aqui? Fugiu a palavra? Autonomia, entendeu? Onde houvesse um projeto que pautasse pelas questões técnicas, por prioridades reais. Para fazer política, eu não participo, eu estou fora, não quero, eu não quero. Né? Eu, para falar a verdade, não me vejo hoje nesse meio da política, mas né, numa secretaria e tal. Técnica, mas pode acontecer? Pode. Mas desde que a coisa fosse bastante técnica, que as prioridades fossem realmente, tenham ênfase às prioridades reais, né, nas necessidades que a gente tem, e não fazer por fazer. Então, isso aí realmente é muito complicado. E como eu estava dizendo, esse investimento, que hoje a gente sabe que poderia ser muito maior, desde lá de cima, chegando até aqui na ponta de baixo, está claro e está provado que ajudaria em vários outros setores. É o esporte e a atividade física. Mas, infelizmente, a coisa não é feita desse jeito, ela é contrária, né? Acaba tendo muito mais interesse, não, tem que investir dinheiro aqui na saúde e tal, tem que comprar remédio, tem que pagar exame, tem que pagar médico e tal, claro, isso tudo tem, realmente, né? Também tem, claro. Mas óbvio. Também pode investir na prevenção. Mas por que não investe na prevenção e a prevenção dessa forma? Não com projetos esporádicos que tem dia para começar e para acabar, não com coisas que não tenham muito... Coisas que sejam planejadas de acordo com a necessidade daquele local, daquela comunidade, daquela população, com a infraestrutura que se tem ali, o que pode melhorar. Então, assim, as coisas deveriam funcionar desse jeito. A gente sabe que nem sempre é assim. A gente vê esforços, né? Estou cansado de ver pessoas que lutam para poder tentar fazer a coisa acontecer, né? E às vezes tira do próprio bolso. Enxugando gelo. Enxuga gelo. Claro. A gente tem vários exemplos aqui. Tem mesmo. Né? Sempre teve. Sempre teve. Até a sociedade acho que é um pouco mal acostumada, Vanessa, por isso, porque sempre teve alguém para fazer, né, em vez de... Né, tem alguma situação dessa, né? Assim, a gente faria uma lista assim, de pessoas na área do futebol, então, que lida com crianças aí pelos bairros, tem pelos muito, cantos. muito. Vocês não têm noção a quantidade de gente que verdade. vai por amor. Por amor mesmo. Porque para poder tirar aquela garotada e ocupar. Pô, e como é que a gente vai questionar essas pessoas? Né? Não tem como. Entendeu? Fazem muito mais do que outras pessoas que teriam possibilidade e que não movem uma palha. Então, assim, é uma coisa bastante complicada, é um assunto complexo que dá a história para mais de metro. Vamos voltar outro dia, então, para você falar, você entra mais nessa parte de gestão aí. É verdade. Vamos levar para a Copa do Mundo? Vamos.
Antes de falar para a Copa do Mundo, tem que pedir a galera para se inscrever no canal, que a gente sempre esquece. Então, para a galera se inscrever no canal, curtir e compartilhar para os amigos, para poder ajudar a gente aqui a crescer no canal. Vamos lá. Copa do Mundo, deixa eu passar a lista aqui. Vamos falar da convocação? Vamos falar da convocação primeiro? Então, antes de te fazer uma pergunta, Fabrício, estava lendo aqui Copa do Mundo, veio na minha cabeça. Me fala a sua primeira lembrança de Copa do Mundo. Quando você pensa em Copa do Mundo, qual a sua primeira lembrança? Minha primeira não lembrança... A idade, não. Não, isso eu falo tranquilamente. 82. 5.4 semana que vem. A minha primeira lembrança que eu tenho de Copa do Mundo é a Copa de 1978. Mais. 78. Argentina campeã. Uma vergonha, né? Vergonha. E assim, quando você falou na primeira lembrança, me veio a lembrança do jogo Brasil e Suécia. Talvez não vou errar o jogo aqui. Mas um jogo em que estava empatado e aí se bate um escanteio, se eu não me engano, Nelinho, que era o lateral direito do Cruzeiro, se eu não me engano, o Zico mergulha de cabeça e faz o gol. Acaba o jogo. E aí a gente gritando, quando me lembro de eu comemorando o gol, e daqui a pouco quando olha, o placar estava 1-1, e aí, assim, a princípio eu tinha 10 anos, não entendi, 9, não entendi nada. Falei, mas o que aconteceu? Aí depois nós fomos descobrir que no decorrer da bola, na trajetória da bola, o árbitro daquela partida resolveu encerrar o jogo. Acabou o jogo. Você vê que evoluímos bem. Essa é a minha lembrança, assim, que eu tenho. A primeira que me veio na cabeça foi justamente esse jogo. Chegou a chorar nesse Não, porque esse era só um jogo. Acho que era a estreia do Brasil, se eu não me engano, 1-1. E depois, né, toda aquela vergonha daquele jogo do Peru com a Argentina. Sim. Então, a gente eu não vou esquecer nunca. Eu tinha 9 anos, não esqueço isso nunca. Então vamos lá, vamos passar a lista desse ano aqui. Vamos lá, os goleiros são Alisson, Ederson e o Everton, já era o esperado. Acho que o goleiro não tem nenhuma surpresa. Aqui nas laterais tem uma polêmica, né? Mas foram Danilo, Alexandro, Daniel Alves e Alex Telles. Daqui a pouco a gente volta na polêmica. Zagueiros, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. O Bremer também. O Bremer era o que estava na disputa ali, quem seria, né? O quarto zagueiro. Isso. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, o Paquetá e o Everton Ribeiro. Também sem surpresa, Sem surpresas. Atacantes, Neymar, Vinícius Júnior, Antony, o Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que é outra surpresa. É outra surpresa. O que te chama atenção na lista, Fabrício? Chama atenção, em primeiro lugar, é o Daniel Alves, claro, né? É a polêmica. Porque... Mas assim... Você, como um técnico já foi, um cara experiente, é importante nesse momento ter um cara desse de, Daniel Alves tem 30 títulos na carreira, já jogou Copa, já jogou tudo, né? Mas tem 39 anos de idade, ele poderia levar, só poderia, não precisava ser convocado. Podia ir como conselheiro. Coloca na comissão técnica. O Júnior foi mais ou menos isso na 94. Mas assim, Daniel Alves é um jogador inquestionável, pelo seu currículo, aquela coisa toda. Agora... Em se tratando de seleção brasileira, há de se observar que, assim, momento é uma coisa que tem que ser levada em consideração para o jogador poder estar presente ou não. Mas não é só momento. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, né, enquanto, assim, a ideia do técnico. Um técnico, quando ele tem, né, um técnico de uma seleção, por exemplo, ou um técnico que tem que escolher jogadores... Ele tem os seus critérios, evidentemente, que tem que passar por muita coisa. Claro, o critério técnico é fundamental, mas tem outros critérios também, como essa coisa de grupo, de comportamental, uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração. E o que eu quero dizer, assim, até tipo assim, defendendo um pouco o lado do Tite, que eu particularmente nunca gostei, que para mim sempre foi um treinador com ideias, um treinador comum com ideias de um futebol mais comedido, e eu já gosto do futebol ofensivo. Tudo bem que agora ele mudou, né? Pelo menos nos últimos jogos. Verdade. Tomara que vá para a Copa, sim. Com esse monte de atacante que ele convocou, quem sabe, né? São 9, né? Eu até acho que vai chegar na hora lá, ele vai botar Casemiro, Fred, se bobear, não arruma mais um volante aí, mas... Vou bater até na boca aqui para ver se ele não faz isso. Com esse monte de craque que tem do meio para frente aí. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... o treinador, ele, numa seleção brasileira, num ciclo desse, ele já está há muitos anos, o cara vai ganhando confiança com determinados nomes.
Então, isso pesa muito na hora do cara escolher. Então, assim, o Daniel Alves é um cara da mais alta confiança dele. É o grupo dele, é o grupo que ele formou. Então, eu acho que isso é uma coisa que assim, as pessoas criticam muito e que, às vezes, com alguma razão, por conta do momento, que é o outro lado, que é o momento. Sim. Qual o momento do jogador? Porra, esse jogador está muito melhor do que esse. Por que o cara está levando esse? Mas as pessoas esquecem que o treinador, ele monta uma família, vamos dizer assim. O grupo é uma família. Então, o cara começa com ele lá atrás, o cara vai ganhando. São vários fatores ali. São vários fatores que vão fazendo com que aquele cara continue sendo uma prioridade para ele. Claro que seria um absurdo um jogador com nível técnico muito abaixo do outro, só porque o treinador faz parte do grupo do treinador, daquela família, daquele grupo que ele abraçou lá desde o início, que nos momentos ruins esteve junto, aquela coisa toda. O Dunga fez isso muito naquela época, né? Ou seja, o cara não pode simplesmente ir só por conta disso. Então, o caso do Daniel Alves, até acho que não é porque ele tem futebol. Claro que ultimamente não vem jogando muita coisa. Já no São Paulo já não jogou nada. Ele tá vamos dizer assim, praticamente. no México agora. Está sem clube. Ele tá no México agora. Ele tá no Pumas e muito criticado. Treinando acho que no time B do... Ele está treinando no time B do Barcelona. Ou seja, não está no ritmo de jogo. Assim, avaliando essa questão, é uma escolha que não tem muito critério técnico para ela. Mas talvez tenha esse lado que eu estou dizendo. O Tite, na entrevista coletiva, ele falou muito de força psicológica também. Ele falou técnica e os outros termos que eu não estou me lembrando. Ele usou técnica, mental e um outro também. Então falou essa parte mental. Ele falou assim que como se fosse... o critério foi igual para todos, que premiava isso, aquilo. Isso. E ontem eu escutei um comentarista num programa e ele disse justamente o seguinte, ele falou assim, eu não concordo com que o critério foi o mesmo. Eu achei o comentário dele corretíssimo. Porque ele falou assim, o critério do Daniel Alves não é o mesmo dos outros, não. Mas claro que não foi. Não tem como ser. Claro que não foi, pô. Não está jogando, né? O critério momento, o cara não está jogando. Então não foi. Né? Por que você levou esse? Ah, não, porque o momento desse aqui. Ué, mas e o Daniel Alves? Ele não tem momento. Verdade. Mas assim, o que eu estava tentando dizer aqui... É o histórico da seleção que levou o Daniel Alves. O que eu estava tentando dizer aqui é só que, tipo assim, a gente enquanto torcedor, o torcedor só da paixão, do coração, a gente pensa... Pô, esse cara tá arrebentando e tal, por que esse cara não foi e esse aqui que não tá nem jogando e tal? Mas tem muito disso. A seleção não é montada faltando um mês para a Copa. Não. Ela está sendo montada há 4 anos. É um ou outro jogador que consegue se encaixar. São 9 remanescentes da Copa de 2018. Então, é bastante gente. Então. 9. Bastante. Essa eu não sabia. Então, assim, o que eu estou dizendo é justamente isso. O técnico, ele tem um grupo em que ele confia muito. E que ele fala assim, eu preciso dar mais uma oportunidade para esse cara e esse cara vai me ajudar de um jeito ou de outro. Então, ele tem uma convicção de que Daniel Alves vai ajudar ele de alguma maneira. Tiro muito curto a Copa também, né? Claro, exatamente. Mas, assim, o que eu queria detalhar é justamente isso, que não é só o momento. O técnico, ele avalia outras situações. O que o cara vem construindo ao longo desses anos todos, junto com ele, os momentos que o cara passou ali, as dificuldades, aquela coisa toda, o que esse cara soma para o grupo ou deixa de somar, entendeu? O tipo de comportamento que ele tem. Então, isso tudo acaba fazendo com que você, enquanto técnico, na hora de escolher, você às vezes escolha um jogador que talvez até tecnicamente esteja num momento pior, ou seja inferior a um outro, claro, não com uma discrepância muito grande, mas essa coisa pesa na hora de você escolher. Então, eu acho que isso aí justifica algumas escolhas do Tite. Porque eu tinha na minha cabeça que jamais ele ia romper com aquele grupo que ele vem desde lá de trás. Mesmo aquele grupo que foi mal, que vinha jogando um futebolzinho muito ultrapassado, muito esquisito. Burocrático. Muito burocrático. Tá naquela Neymar dependência que ele ficava falando, vai levar todo mundo na Copa. Ele acabou surpreendendo com nomes novos. Isso. Já vem trazendo essa garotada. Foi dando resultado. Deve ter coisa de um ano aí, mais ou menos. Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, e eles foram dando resultado nos clubes também lá, né? O Real Madrid ganhou a Champions League com o Vinícius Júnior em destaque, mas, né? assim, o Rodrigo decidiu a semifinal. Isso, o Paquetá vem jogando muito bem. No final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, essa escolha isso não é uma ciência exata. Não, lógico que não. Então, assim, muitas das vezes o torcedor acha que tem que ser até. Não, né? E nem todo mundo
concorda com as convocações. Nunca ninguém convocou. Nunca se houve unanimidade em convocações. Eu acho que até foi pouca dessa. Porque... Essa até está se falando muito pouco. Porque... A única coisa mesmo que foi o Daniel Alves. E a questão do lateral reserva ainda, tipo assim, não é nem... Que teoricamente é o reserva. Teoricamente. Será que é o reserva? Não sei. Mas eu vi um comentário falando isso. Pô, se a polêmica da convocação do Tite foi um lateral reserva, acho que ele foi bem, né? Porque, pô, né? Dentro do possível. Porque assim, eu não senti falta de ninguém assim, que você falasse, nossa, que absurdo esse cara ficar fora. Não tem. Eu vi muita gente pedindo o Gabigol pela Estrela, pro cara fazer gol, assim, não é um jogador mas o Gabigol não foi bem na seleção brasileira. Ele teve sequência na Copa América, jogou amistoso. E ele tá jogando em outra função no Flamengo também, né? Jogou mas, assim, eliminatório. Para a felicidade geral e para o bem de todos, pelo menos, que isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, gente, não é possível. Torcer pro Gabigol? Não. Pedro, se o Pedro não vai, aí ele ia ser muito criticado. Ia ficar difícil. Então, assim, eu tinha na minha cabeça desde sempre, desde quando eu vi o Pedro, apareceu o Pedro no Fluminense, falei assim, caraca, apareceu o 9 para o Brasil. O 9 que há muito tempo, que talvez... Porque, guardadas as proporções, vocês são tricolores aí, mas Fred... Luiz Fabiano... Não é o nível do Ronaldo, né? Não é. Desde Ronaldo, até de Adriano. Veio o Adriano depois acabou parando cedo, né? Parou cedo, tinha muita lenha para queimar, mas né? Não quis, sei lá. Mas o Pedro não é um centroavante igual o Ronaldo também. Não é. Mas eu digo assim, é o 9, mas é 9. Não é. Eu não estou dizendo questão técnica, não. Claro que não, mas estou dizendo que é característica mesmo. Forma de jogar, diferente. Mas quando o Pedro surgiu no Fluminense, eu falei, caraca, apareceu um 9 que a gente não tem há muito tempo. Esse moleque vai ser o centroavante da seleção. Não demorou muito, acho que convocaram ele. Ele machucou. Ele machucou. A história dele é bonita. Aí perdeu a oportunidade, ficou para trás. Fez com o Fluminense, aí acabou saindo antes da hora, no meu entendimento, uma aventura lá na Itália. Fluminense precisava vender, precisava do dinheiro. Mas essas coisas de clube bateu que não tem uma SAF, por exemplo, que não tem um dono, que dá para segurar. Não, peraí, dá para segurar, que esse cara vai valorizar muito mais. Verdade. Isso vai à seleção, mas isso vai à Copa. Tava na cara. Ele é diferenciado. Aí foi para lá, não adaptou, não deu certo. Não acompanhei para dizer também, mas não deu certo. Ficou 6 meses, voltou para lá. Ele foi jogando no time B, eu acho. Aí, minha interpretação. Aí vai e aparece uma proposta para ele vir para o Flamengo, que se eu sou empresário dele, mas eu não trazia nem amarrado, nem por dinheiro nenhum do mundo. Porque naquele momento que o Pedro veio para o Flamengo tinha o Gabigol, voando. Estrela máxima, voando, fazendo gol, decidindo o título. Pô, será que não está vendo que o Pedro vai vir para ser reserva? Ele não vai jogar. E foi. E não jogou. E o que aconteceu? Enfiaram o Pedro na reserva. 2 anos. Pedro foi na reserva. Falei, vão acabar com a carreira do Pedro, é o centroavante nosso da Copa. Ele deu sorte que o Bruno Henrique machucou. Aí vem as situações. Ainda teve outro problema antes. Vamos lembrar que tem outro detalhe antes. Ele foi convocado para a Olimpíada. Isso. O Flamengo não liberou. É verdade. O Flamengo não liberou. Era ser campeão olímpico. Ia ser campeão olímpico e ia arrebentar. Aí, olha aí, ó, acabou não sendo convocado, eu acho. Né? Mas estava até outro dia cotadíssimo para ir. O Tite levou Matheus Cunha para o lugar dele. do Pedro. Matheus Cunha fez gol, jogou bem, passou a figurar nas convocações da seleção principal e quase foi à Copa. Por um detalhe ali, ele levou o Martinelli, levou mais um outro aí, e o Matheus Cunha acabou ficando. E o Pedro que acabou surgindo. Centroavante mesmo só tem o Pedro, né? É o Pedro. É ele. Não tem outro, é ele. E aí você vê, o Pedro de novo prejudicado. E aparecendo, gente, o Palmeiras que é o Pedro, você quer o Pedro. Se eu sou empresário, eu levo ele correndo. O Palmeiras ofereceu mais de 100 milhões de reais. O cara vai jogar. O cara não pode ficar no banco para ninguém, ele tem que jogar em qualquer time. Pô, aí as coisas do futebol, apareceu o Dorival Júnior no Flamengo, e claro que não é só o Dorival Júnior. O Bruno Henrique machucou, acabou aparecendo uma brecha, que o Dorival Júnior teve a inteligência, eu quero dizer assim, a visão de falar assim, pô, eu tenho que colocar o Pedro para jogar, o Pedro não pode ficar sentado no banco todo jogo e entrar de vez em quando só, porque é um cara de muito talento, é uma posição que a gente não tem no futebol brasileiro, alguém que esteja fazendo o que ele faz, com a categoria que ele faz, com a eficiência que ele faz. E aí ele apostou no Pedro para ser o 9, puxou o Gabigol
para vir fazer outra função. E ele teve que ter... Problema do Gabigol. Ele teve que ter coragem, cara. Porque o Gabigol é um dos maiores ídolos aí do Exatamente. Flamengo. Você mexer com esse cara... Exatamente. Ele teve coragem. E as coisas deram certo e graças a Deus, né? Que assim, o outro destaque que eu tenho para a lista é o Pedro. O Pedro seria seu novo titular, então? Absoluto. A minha seleção é o Pedro com mais outros 10. Que isso. Com o Neymar também, né? Com mais outros 9. Eu gostaria de não falar muito desse jogador. Ele é o maior craque que a gente tem. Então, por isso que eu tô falando. Mas eu não gosto de falar dele, não. O meu time é o Pedro com mais 10. Claro que ele tem que jogar, né? Sim. Esse aí que você disse aí tem que jogar. Claro. Pô, eu vou falar que ele não tem. Mas precisa ser domado. Para jogar bem e para ajudar a seleção. Porque senão vai atrapalhar mais que ajudar. Então, assim, o Pedro, para mim, foi assim, uma coisa muito importante estar na seleção. É o outro destaque, assim, que é positivo. Sim, Talvez o destaque mais positivo para mim da convocação é realmente ele ter levado o Pedro. Agora, outro problema é levar uma coisa, né? Você vai botar para jogar. O Charles também sendo titular, vem fazendo os gols, né? Então, que é um bom jogador também. Está muito bem servido do meio para frente, verdade? Acho, mas, assim... o Pedro é diferente para essa função. Entendi. E claro que, de acordo com o modelo de jogo, para necessidade de jogo a jogo, pode ter jogo que precisa muito do Pedro e pode ter jogo que, de repente, talvez o Pedro não seja o mais indicado. Que, de repente, um cara desse mais móvel, mais que força. Sai, que vem mais... Dá para jogar Richarlison e o Claro, Pedro. Já jogaram no Fluminense. Claro. A dupla de ataque do Fluminense Não dois. deu para jogar o Gabigol e o Pedro? Então, é possível. Dois bons dá sempre para jogar, né? Não dá pra Você concorda com isso? Eu entendo da seguinte forma, os melhores têm que jogar. Tem que jogar, né? Nem que você tiver que ajeitar uma posição diferente. Um vai sacrificar mais do que o outro. O problema é que em seleção isso é difícil, porque tem muitos que são bons, no nível muito, do meio para frente, então, principalmente, né, os meias e atacantes, a qualidade é muita. Então, assim, não dá para botar todos para jogar, infelizmente. E de outras Copas, assim, você acompanhou, você tem alguma que te chamou mais atenção também? Aí você não fala tem... de 78 para cá que você falou que lembra. Vamos ver. Aí não tem dúvida que, claro, que o que chama mais atenção da gente não pode deixar de ser as Copas que a gente ganhou, que a gente viu ganhar. Sim, que foi 94 e 2002. E 2002, né, que são Copas diferentes, momentos diferentes, futebol diferente de 94 para de 2002, mas não interessa, o Brasil ganhou. Né? Destaques absolutos, como Bebeto e Romário em 94. Voaram, né? E Dunga também, assim, tendo uma redenção de futebol do que tinha ficado da Copa de 90, né? Que é um cara também que merecia muito pelo que jogou, pelo que fez, né? Enquanto lá jogador. Então isso chama muita atenção. Agora, tirando isso, 82 a gente não consegue esquecer, né? É impossível. Você lembra daquele time jogando? Era muito diferente mesmo. Tudo. Aquilo era completamente diferente. Era mais ou menos o que a gente já falou, os bons jogavam, né? Você se adaptava para... Os bons. Aquela seleção realmente foi assim, uma seleção que o imponderável do futebol tirou a glória eterna, a glória maior de ganhar a Copa do Mundo. Né? Você imaginar que o Zico, que para mim, o maior jogador que eu vi jogar na história, melhor que Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, para mim Zico foi o melhor jogador de todos que eu vi. Eu particularmente acho. Vai ter essa pergunta. Cara, e o Zico não ganhou a Copa. O Zico não ganhou a Copa. Que era essa de 82. Pô, você é um botafoguense fanático falar isso do Zico o quanto que a gente sofreu na década de 80, que é aquele auge, né? Que o Flamengo estava ganhando tudo bem aqui, né? Não vou aumentar nesses outros detalhes, mas tinha o Zico. E a gente sofreu muito com o Zico. E a qualidade dele era um troço assim fora do comum. E você vê, um cara desse não ganhou a Copa do Mundo. Então aquela seleção realmente era fantástica. Jogava um futebol arte, um futebol ofensivo. Tinha ali um ou outro que quebrava, assim, que não estava no mesmo nível. Mas, assim, o todo era demais, né? O meio campo daquela seleção era coisa de louco, né? Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Né? Nunca houve um meio campo igual esse. Nunca. E de outros países, alguém chamava atenção de outras Copas, seleções que ganharam ou que também fizeram um bom espetáculo? Nunca... Bem, a gente tem assim, uma lembrança muito recente, né? O futebol que a Alemanha jogou nessa Copa aqui. 2014 foi muito bom. Foi um negócio que chamou muita atenção. A própria Espanha na Copa que ganhou. Isso que eu ia falar, a Espanha de 2010 era muito também chamou muita atenção. O futebol mais moderno de passe, de movimentação, de posse, controle do jogo, né? Eu gosto desse jogo, de controle do jogo. Controlar o jogo com a bola, né?
Eu gosto muito desse jogo. Essas chamaram realmente a atenção. Foi assim, são grandes exemplos aí. Eu acho a Espanha ainda superior à Alemanha. Eu também gostava muito da Espanha. Eu acho mais. A qualidade do jogo em si. A arte do jogo, o visual do jogo era mais bonito. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Vindo para essa Copa agora, voltando rapidinho em 2022, isso. quem você aponta aí como os favoritos para o título? Você dá 3 ou 4? Olha, eu vou falar com toda sinceridade. Difícil. Eu não tenho acompanhado muito a seleção brasileira, nem a seleção brasileira e as seleções também europeias, mas a gente sabe muito bem, assim, eu tenho uma lembrança de alguma coisa que eu acompanhei bem, que foi a última Eurocopa. E a gente viu na Eurocopa, e foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, por conta do futebol que o Brasil jogava naquela época, e a gente vendo a Eurocopa com seleções de menor expressão europeia, jogando o mesmo modelo de futebol, com a mesma qualidade do que as grandes. A evolução dessa seleção uma evolução assim, muito grande. Eu falei assim, caramba, o Brasil com esse futebol aí, ultrapassado que está jogando, esse futebol burocrático, cheio de volante, um jogo mais defensivo do que... Eu falei, acho que a gente não ganha... né? Se tem uma seleção aí que está na Copa aí... A Sérvia. Tá no nosso grupo. A Sérvia eu não digo, mas assim, a Sérvia não é essa coisa toda. Mas uma melhorzinha aí, uma Croácia, sei lá. Que assim, algumas dessas equipes na Eurocopa, alguns jogos que eu assisti, estavam jogando o modelo de jogo, padrão de jogo, era muito parecido com o que as grandes vinham jogando. Que a Alemanha apresentava, que a Itália apresentava, que estava muito... A Itália acho que foi inclusive a campeã. Foi campeã da Copa. Da última. Foi, que tá jogou muito. E tá fora da Copa. Você vê que é absurdo que é isso. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Você botar que foi 2 anos atrás a Eurocopa, se eu não me engano. Então, assim, essas seleções de menor expressão no futebol, no continente europeu, apresentavam um futebol de nível de Itália, de Alemanha, de Holanda, de Inglaterra. Falei, caramba, nós estamos lascados. Mas o Brasil de um ano para cá evoluiu muito. O Brasil evoluiu. Evoluiu bem. Então, assim, a gente cria... E a gente vai apontar o Brasil sempre como favorito absoluto. Sim. Tem como não apontar. Se essa galera resolver jogar bola, é difícil de segurar. Jogar bola, que é o lema da CBF, joga bola, né? Mas joga bola, pô. Jogar bola é ir para cima. Usar aquela velha máxima, né, que eu gosto muito. A melhor defesa é o ataque. Ataca. Depois você defende. Pô. Com esse monte de cara aqui... Coloca um monte de cara bom pra jogar, né? Quem vai marcar? O outro time marca. Se vira pra marcar. É isso. Claro que isso não é simples assim. A gente fala que isso não é simples assim. Eles se preocupam com a gente. Mas eles têm que se preocupar com a gente. O nosso talento é muito maior. A gente tem variedade. Ele tira um, põe outro aqui, vai dar no mesmo jeito. Ou vai melhorar, porque vai entrar mais descansado. O único aí que não mantém o nível é o Neymar. É o único. Quem tem isso aí? Não o quê? Não mantém o nível. Se o Neymar sair, o substituto, não mantém o nível. O resto, todo mundo dá pra manter o nível legal da seleção. Mas coletivamente a gente dá pra encaixar também sem o Neymar. Não, dá pra encaixar, mas talento individual, sim. Eu, sinceramente, o talento individual é importantíssimo, fundamental. A gente tem muitos. Muitos. Os talentos individuais ganham jogos, mas não ganha a Copa do Mundo. Um time ganha a Copa do Mundo. A equipe ganha a Copa do Mundo. A equipe ganha campeonato grande. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você disse aí, eu não concordo. Se tirar o Neymar, não eu acho substitui. Que o substituto acho que não é do mesmo nível. Pensando no coletivo, em determinadas situações pode até melhorar, no meu ponto de vista, sem ele. Individualmente, não tem ninguém com o mesmo talento dele, igual, isso eu concordo plenamente. Sim. Mas, dependendo do que vai acontecer, o coletivo pode superar uma ausência dele, caso aconteça. Tá? E eu não tenho a menor dúvida. E eu falo às vezes com as pessoas falam assim, mas você acha o Neymar? Não, claro que o Neymar é craque, é fora de série. Não tem nem como falar o contrário. Não tem como falar o contrário. A única coisa que eu consigo observar, assim, na minha concepção, é que ele precisa, parece que agora ele está conseguindo colocar isso mais na cabeça dele, até porque a hora dele, para ele atingir o que ele quer de projeto pessoal, agora. Ou é agora ou é nunca, talvez ele tenha acordado de que ele não joga sozinho. Ele não vai ganhar a Copa sozinho, ele não vai ganhar nada sozinho. Ele ganha com todo mundo. Então,
eu acredito até pelas companhias que ele vai ter, dependendo de quem o Tite escalar, vão conseguir dividir um pouco das responsabilidades, desde que ele compartilhe e deixe os outros jogarem. Porque a minha grande preocupação, que eu sempre vi com ele em campo, nas últimas vezes em que precisou, tipo assim, a coisa não funcionou bem, e eu acho que passou muito pelo tipo de comportamento dele dentro dos jogos. Porque eu sempre vi nele aquele cara que quer bater o escanteio e ele mesmo cabecear. Muito individualista, né? Ele quer fazer tudo. Eu não consegui entender, por exemplo, em alguns momentos, citando assim um momento de jogo, a bola está lá com o Casemiro. Ele vai lá do lado do Casemiro. Ele vai lá pegar a bola no pé do Casemiro. Pô, peraí. Deixa a bola chegar, né? Ele é perigoso onde? Aonde que ele resolve? Pô, lá no último terço. Lá na intermediária adversária. Por que ele tem que vir aqui pegar a bola no pé do... Mas tipo assim, aquele cara quer bater tudo. Aí tem uma falta aqui que é para tocar pro lado, é ele que quer bater? Ele que vai bater? Pô, então eu acho assim, que talvez o que tenha faltado em outros momentos, para o futebol dele se encontrar melhor, para ele próprio individualmente, e para isso render mais para o grupo, precisa ter um limite. Pô, vai colocar limite no Neymar? Estou falando limite que ele não pode driblar, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Eu estou dizendo assim, ele tem que ter um limite em relação à situação de jogo, ao modelo de jogo, à tática, a compartilhar o jogo, e não, de repente, está indo buscar a bola lá no pé do Casemiro. Estou dando um exemplo assim bem básico, de coisas que, né, na hora que eu falei aqui, você mesmo falou. Então não foi só eu que vejo isso, né? Ou seja, isso acontece. Então, assim, eu acho que às vezes faltou esse limite do próprio comandante. O próprio técnico chegar para ele e falar assim, meu amigo, eu preciso que você fique aqui, ó. Concentra por aqui, porque é aqui que você vai me resolver o jogo. Quando tu pega a bola aqui ninguém te pega mais. Tu vai puxar para cá, vai meter pro gol de direita, vai puxar para lá, vai meter de esquerda. Fora que se ficar ali onde ele decide, ele vai ter mais perna para decidir também. É claro. Principalmente se ele não precisar ter uma responsabilidade muito defensiva, né, que hoje em dia está bastante complicado esse tipo de coisa, porque acaba tendo... A parte física evoluiu muito no futebol. Mas a parte física evoluiu, então todo mundo tem que ter condições. E claro, aquilo que eu falei, se você ataca, se você está lá em cima, você corre menos até para defender. Se você quiser arrumar o teu modelo assim. Verdade. Se você tem que ficar fazendo isso para cá e para lá toda hora, aí você já arrebenta esses caras. Os caras de beirada morrem. Os caras de beirada morrem e, pô, são os caras principais nossos. Principais de todos os times. Esses são os caras que vão decidir, filho, que vão levar essa bola, que vão arrastar, que vão dar uma bola para trás. Então, assim, a minha percepção sempre foi essa, de que precisa ter um limite para qualquer jogador que seja para o Neymar ou para qualquer outro. Ele não pode simplesmente querer botar a bola embaixo do braço, na minha interpretação, de muitas vezes que eu vi em jogos da seleção, e resolver sozinho. Então, assim, se isso for bem encaixado, tudo pode dar certo. Parece que, né, eu acho que inclusive é uma grande sacada aí, se for, parece que a ideia é que ele jogue ali centralizado, vindo por trás dos atacantes. Pô, se jogar ali, não precisa vir aqui pegar a bola do Casemiro, que se vier aqui vai atrapalhar. Fica ali, recebe essa bola mais ali, nós vamos deitar. Com o Vinícius Júnior de um lado, um outro moleque desse do outro aí, seja Antônio, seja Rafinha, qualquer um que ele botar ali, o Pedro enfiado, malandro, vamos perder Copa de que jeito? Eu acho que o Vinícius Júnior vai ser banco do Paquetá. Nós temos que ganhar isso aí, mas assim, eu acho que que passa um pouco por isso, né? Eu me lembro assim, para poder fazer uma comparação em cima disso que eu estou dizendo aqui, da questão do limite, seja para o Neymar ou para qualquer outro jogador, de responsabilidade e tal, e até mesmo de carga, né? Porque às vezes o cara assimila uma carga muito grande em cima dele, porque todo mundo espera muito dele que ele resolva, e o cara acaba querendo fazer além do que deve, e às vezes não ajuda tanto como poderia se fizesse funções mais específicas. Eu penso assim na questão do coletivo do todo. O talento dele é inquestionável e indispensável, não resta a menor dúvida. Mas eu fico imaginando assim, o Neymar quando foi jogar no Barcelona, ele foi jogar no Barcelona e ele tinha o Messi e o Suárez, que já estavam lá, craques renomados. O Messi então nem se fala, que é um dos maiores atletas do mundo. O Suárez é um atacante, um centroavante, um grande centroavante, né? Mas tinha lá o Messi. E o Suárez, que tinha todos os holofotes para ele também. O Barcelona, naquele período, deitou e rolou, ganhou tudo que tinha. O Neymar começou a arrebentar e voar. Vocês lembram onde o Neymar jogava nesse time? Na beirada da esquerda.
chegava na beirada da esquerda. Sim. E ali, nesse último terço, próxima intermediária adversária, tabelava com o Messi, acabou. Hoje em dia no PSG ele tem jogada de trás, com mais o Messi e o Mbappé enfiado. Sim. Né? Mas assim, ele tinha um limite. Porque, por exemplo, ele não podia sair lá da ponta para vir buscar a bola aqui no meio, porque ali, se ele vai ali, ele vai atrapalhar o Messi. Ele não precisa ir ali, porque tem o Messi para fazer aquilo ali. Na época, ainda tinha Iniesta, vindo de trás, a qualidade da bola saiu com o Iniesta, e ele jogava naquela beirada. Por que o Neymar nunca jogou na seleção desse jeito? Vocês já viram ele jogando assim na seleção? Muito difícil. Com uma função assim mais específica? Eu não vi. Com o Tite, jogou sempre à vontade. Do jeito que quis. Essa é a impressão que eu tinha do jeito que vinha. Né? Exatamente. Jogador, né? Pô, aproveita o que tem de melhor dele no setor do campo, no espaço do campo, onde ele pode dar o melhor. Esse é o trabalho do técnico. Agora, se o técnico é lá e o técnico chega lá e ele é o tipo assim, é um boneco de presépio que o jogador manda nele, porque eu não sei, né? Mas hoje em dia, até por causa do Vinícius Júnior, que está rendendo bem também no lado esquerdo, seria interessante ter o Neymar por trás para ter o Vinícius Júnior jogando por ali. Por onde você está falando que o Neymar... Eu não estou dizendo que hoje... Nesse exato local, não estou dizendo que hoje o Neymar teria que jogar igual ele jogava no Barcelona, não. Eu só estou dando um exemplo de naquele tempo o Neymar deitava e rolava jogando numa função que ele fazia muito bem, onde ele não era o dono do time, e na seleção do Tite ele era o dono. Ele vinha aqui... Ele botava a bola debaixo do braço, ele quer bater todas as faltas, ele quer bater tudo, ele quer se bobear, ele vai bater até o lateral. Eu achava assim, meio que solto. Para fechar 3 favoritos, então, você citou o Brasil, fala mais 2. Olha, eu acho que esses outros 2 não vão fugir muito assim de uma outra seleção europeia dessas de ponta, França, que normalmente é França, Inglaterra. A Premier League está bem desenvolvida, tudo bem, né? Que tem muita gente estrangeira lá. E assim, uma Argentina pode surpreender. Eu acho a Argentina uma das favoritas. Talvez. Para mim, os 3, Brasil, Argentina e França. Argentina pode surpreender? Pode. Votaria também. Apesar de que, né? Só lembrando um outro detalhe aqui agora. Eu não acompanho a seleção da Argentina também, como estou acompanhando a brasileira, como eu disse. Mas será que não tinha um lugar para o Cano nessa seleção? O cara que é artilheiro do Campeonato Brasileiro com essa média de gols impressionante. Cara, a bola tava entrando, será que, né? tipo assim, né? É o momento aí, ó. Será que tá na Argentina tem 3 melhores que ele? Cara, que troço doido. Mas como eu não acompanho a seleção da Argentina, não sei nem quem é o treinador da Argentina. Lá eles levam o Lautaro Martínez e aquele Julian Álvares também. O Benedetto também. Julian Álvares está no City, né? Mas ele é melhor que o Benedetto. O Cano é melhor que o Benedetto. Eu não sei, eu tô falando de momento. Eu tava falando disso com o Guilherme essa semana. A bola procura ele. Com um toque na bola, ele faz a maioria dos gols dele. Isso aí. Posicionamento absurdo. Ele tá sempre assim. A parte física dele tá absurda. Ele tá com o corpo bem ajeitado, ele tem um domínio corporal para poder estar posicionado para já chegar arrematando. O Pedrinho falou que ele trabalha psicologicamente a finalizar, ele já tá o jogo todo, né? O Pedrinho falou no jogo Fluminense isso. E ele chuta até demais, ele até irrita a gente. Eu acho que ele deveria ter recebido uma oportunidade. Também acho. Um quadro direto agora, Fabrício, a gente encerrar, já deu nosso tempo aí. Agora é o que vier na sua cabeça aí, tá? A gente vai fazendo pergunta. Não precisa nem ter porquê, não. É só... O maior ídolo que viu no Botafogo. Túlio Maravilha, pô. Melhor jogador que você viu no futebol? Zico. Você falou Zico. Mas você já falou Zico. Fala outro aí, então. Você já falou Zico, né? Durante o programa você já falou Zico. Um outro. Você falou o maior. Fala o segundo. Fala o segundo, então, que você tenha visto. Maradona. Um jogo inesquecível. Jogo inesquecível? Pode ser Copa, pode ser Botafogo. Do craque. Pô, do craque tem um monte. Mas, não. O jogo inesquecível para o botafoguense... não digo nem que é o brasileiro, a final contra o Santos. É o 89, o título carioca, depois de 21 anos sem ganhar nada. Contra o Flamengo, não? Gol do Maurício. Esse é o jogo inesquecível. A sua maior decepção como torcedor? Pô, nossa senhora, o Botafogo já me deu um monte. Eu ia falar, difícil essa. Nossa senhora, mas lembrei uma aqui, me veio uma aqui assim, muito... que vem, é isso aí. Botafogo e River Plate... Semifinal da Sul-Americana, se eu não me engano, tem poucos anos atrás. 3x1 Botafogo. Ganhamos um jogo aqui de 1x0, eu fui no estádio ver, estava no torcendo 1x0, gol do Joilson.
aquele time do Cuca, que era um time fantástico, jogava um futebol lindo aquele time. Coisa linda que jogava aquele futebol. Dodô, Zé Roberto, Lúcio Flávio. Caraca! Diguinho. Juninho na zaga. Esse é a maior decepção. Essa virada do River. Isso aí foi na Sul-Americana em 2007. Eu não lembro. Acho que meteu uns 3 gols nesse jogo aí. Absurdo o que aconteceu naquele jogo. Agora um exemplo ou admirador na profissão, na educação física, um professor, alguém que te motivou, te inspirou, um ídolo que você possa ter na educação como professor. Na educação física, as minhas inspirações sempre foram meus ex-professores, né? Os primeiros, né? Então, eu nunca vou deixar de citar a professora Maria Lúcia, que foi minha primeira professora, e o professor Falrene e o professor Mazola. São os caras que, assim, me levaram a fazer educação física, né? Então, esses são os caras. Te motivaram mesmo. E um desafeto que você tem na profissão? Desafeto? Eu acho que eu não tenho desafeto. Na profissão, eu não tenho desafeto. Não tem ninguém que você não gosta? Tenho. Na vida pessoal, você tem? Não tenho. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de mim, não vão com a minha cara e tal, mas... No esporte, alguma rivalidade ferrenha que você tenha tido nesse período com outro treinador? De escolinha. Rivalidade houve muito no tempo de Craque do Futuro, entre Coroados e Monte Douro, né? O Patrick lá no Monte Douro e nós no Coroados. Né? Tudo bem que a gente teve muita rivalidade naquela época, entreveros e tal, né? Mas isso é coisa que, assim, que ficou dentro de campo, passou. Você nunca levou o pessoal, não, né? Assim, ainda mais hoje em dia, não tem nada a ver. Ainda mais porque, né, ele sabe muito bem, se estiver assistindo, que sempre foi freguês, né? Perdeu todos, perdia quase todos. Então, tudo bem, mas assim, vamos dizer assim, era um desafeto lá no tempo, porque, né, brigava muito com a gente, e a gente entrava naquela pilha também, mas nada além do campo e da minha parte, principalmente, sempre houve muito respeito por lá de fora. Hoje é um profissional de educação física também, tem o trabalho dele, tem a vida dele. Então, assim, mas nunca nada teve, então, desafeto, nunca teve ninguém. Não me lembro, assim, de coisa que fosse muito marcante, não. E o melhor projeto que você já participou de esporte na sua vida e na sua carreira? Cara, acho que o melhor projeto que eu participei na minha vida foi o Craque do Futuro. Assim, porque foi algo que a gente construiu, né? Então, uma coisa assim, que a gente foi pai, mãe, tio, avô, tudo, né? Durou. Então, assim, e foi por muitos anos fazendo sucesso, indo bem, né? Ajudando a formar pessoas, dando oportunidade às pessoas de jogarem futebol, desses meninos aí conhecerem outros lugares, disputar campeonatos fora, irem fazer testes em clube, foi muita coisa, né? Fomos campeões lá, intermunicipal, lá em Minas também, as possibilidades que a gente tinha naquela época, isso era possível, hoje em dia até isso também não se consegue, mas que não entra mais, a gente conseguia levar a molecada toda para ir lá assistir treinos dos times profissionais. Eu fui o Craque do Futuro. Pô, ia lá, assistia, pegava autógrafo, tirava retrato, a molecada entrava dentro do campo. Você vê, a gente proporcionou isso para muita gente. Um projeto completo mesmo. Então, assim, eu acho fui, que eu fui no Vasco Barra com o Craque do Futuro, né? Nós somos em todos. Mas lembro que a gente foi no Vasco Barra e quem tava lá, que a galera queria tirar foto com ele pra caramba, era o Edmundo. E o Edmundo não saiu de dentro do vestiário. Aí a gente tirou foto com o Mauro Galvão, que era o técnico do Vasco naquela época. De vez em quando davam mais zebras, assim, os caras meio marrento e essa faz parte. Tal. Mas, assim, com certeza, acho que foi um maior projeto, até porque era de futebol também. A ferramenta era o futebol, que é o esporte que eu sempre pratiquei, que eu sempre gostei e que me ajudou a eu ir para a educação física, né? Além da inspiração dos meus professores de educação física que eu citei aqui, de tempo de colégio. A minha prática do futebol me levou para aquilo, né? Tanto que eu fui virando técnico, entre aspas, muito antes de deixar de ser jogador, né? Porque, assim, um registro, né, que talvez vocês não saibam, em 1984, com 15 anos, jogando no infantil, né, que é o sub-15, chamava-se infantil, eu tomava conta do sub-13, eu digo tomava conta porque eu não posso dizer que eu era técnico, porque o que eu sabia com 15 anos para poder treinar os moleques de 13, né? Mas eu era o tomador de conta do time, né? Ou seja, era o técnico, e já começamos sendo campeão aí, com o Valenciano, inclusive, em 1984. Eu jogava no 15 e treinava o 13. Depois eu jogava no 17 e treinava o 15. Caramba. Antes de entrar na faculdade, aquela coisa toda. Então isso tudo foi me movendo assim para um lado que eu falei,
eu vou acabar indo para esse lado aí, de ser professor e tal. Então, foi. E o pior projeto que você participou, que um projeto tenha fracassado, você falou, pô, isso aqui não deu certo, isso aqui a gente tentou fazer. Ou então um que você entrou e falou, pô, esse projeto era muito ruim, pô, não dava para terminar. Complicado, mas assim, projeto ruim... ou que tenha fracassado, você tinha uma perspectiva boa e não deu certo, né? Isso não me lembro assim, de um projeto que eu tenha participado, que tenha fracassado, assim, não ter dado certo, sei lá. Não consigo me lembrar aqui. Mas assim, projetos ruins, né? E projeto ruim que eu cheguei a participar, num determinado momento, foi um projeto desse tipo que a gente comentou aqui. Esses projetos de período de campanha eleitoral. Ah, sim, sim, aquele temporário tempo curto, participou. Eu participei de um... Você entrou de boa fé e acabou que não teve nada. De um projeto desse e, assim, né, eu não concordo, aquilo não é legal, porque não teve uma sequência, né? Eu acho que esse é o problema. A ideia é ótima, o problema é, então vamos dar sequência, pô. Passou a política, continua aí, pô. Mantém a atividade. Né? Fala um sonho que você tenha realizado na sua vida, na sua profissão, o sonho que vem na sua cabeça, assim, um sonho que você tenha realizado. Que eu tenha realizado? Cara, eu acho que assim, o sonho talvez mais importante que eu tenha realizado, talvez é o casamento, filhos. Acho que isso é uma coisa que a gente, né, quando é mais novo, acaba sonhando. Hoje em dia a juventude não está pensando nisso não, né? Casar e tal, essas coisas, né? Mas eu sou de uma outra geração. Então, acho que isso é um sonho que eu realizei. Construir sua família, me casei, né? Construí minha família e tenho minhas filhas. Eu acho que isso é uma coisa, assim, mais importante, talvez. Sim. E um ainda não realizado, o que você quer realizar? Não realizado? Você já tem sonhos, não tem, pô? Claro. Então. Claro. A gente tem que ter sonhos para viver, né? Tem que ter sempre, né? Sonhos assim, a gente tem sonhos assim dentro do próprio trabalho. Exatamente, que a gente tem, de alcançar aquilo ali, de fazer aquilo, de conquistar alguma coisa e tal. Objetivo mesmo. Né? Então, isso faz parte. Mas assim, eu acho que o maior sonho nessa atual conjuntura que está caminhando assim é aposentar. Aposentar é um sonho de consumo, não para parar de trabalhar e fazer o que eu gosto, estar no meio do esporte, seja em gestão, seja como técnico, né? Hoje eu não comentei aqui, hoje eu voltei a atuar, né, desde o ano passado como técnico, né, no universitário, né? Eu treino a equipe da medicina, da Atlética da Medicina. Foram campeões, então, não foi? Aqui? Fomos campeões do 3VT aqui, acabamos perdendo lá o intermédio agora em Vassouras. Mas a gente vai se preparar para o ano que vem ir lá e ganhar esse intermédio aí, que eu já falei para eles, eu quero ganhar a Libertadores. E a nossa Libertadores é o intermédio. Então nós vamos trabalhar para ele ano que vem. Alô, Bezinho, se prepara. Pois é, está na minha lista, está me devendo. Está na minha lista. Então, assim, a gente tem assim, uns sonhos assim, né? Dentro dessas coisinhas também pequenas. Mas eu digo assim, a questão de aposentar é tipo assim, é de você passar a não ter aquele compromisso daquela coisa assim, ainda mais, né, a minha vida como professor de educação física na rede escolar, que já são 32 anos. Já está na hora então, assim, mesmo. sabe, a gente já está na hora, né, de descansar nessa parte, porque é um trabalho bastante cansativo. E que a gente já fez muita coisa também, já realizamos muitas coisas dentro dos colégios, com essas questões de jogos estudantis, que a gente sempre gostou muito. Mas chega uma hora que está na hora de outros virem tomar. Deixa o outro vir, né? A galera mais nova e tal. Então, assim, aposentar de tipo assim, dos compromissos principais. Mas jamais eu imagino, tipo assim, tá longe do futebol, tá longe do esporte, né? Então, as pessoas me cobram isso muito, assim, em alguns lugares. Por exemplo, clube. Por que você não é presidente do Coroados, né? A gente tem uma ligação com o Coroados há muitos anos, aquela coisa toda. Sim. Eu já cansei, já falo muito, eu falei, galera, um dia quando eu aposentar, pode ser, né? Quem sabe eu posso, uma das coisas que eu teria o prazer de fazer era dirigir o Coroados, um clube, que seja. Eu digo Coroados porque, né, a gente tem uma relação lá, mas pode ser o Valenciano, que a gente também tem uma relação hoje em dia, de frequentar e tal, de jogar bola, aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa para pós-aposentadoria. Aí vai ter outro sonho. Tem outros prazeres, né? Tipo assim, uma outra coisa também
que as pessoas também já me cobraram muito. Pô, por que você não assume a Liga? Por que você não vira presidente da Liga? Galera, quando eu aposentar, vamos ver. Isso pode ser uma saída, porque é uma parte da gestão que eu gosto muito. Fazer quando aposentar, entendeu? Mas então aposentar, não é que eu não tenho... teu sonho é aposentar, então tu não tem sonho, né? Vai dizer assim, não. Tenho o sonho de aposentar para poder fazer outras coisas. E também para poder curtir um pouquinho a vida, viajar um pouquinho mais, né? Ficar mais tempo na praia, a gente consegue ficar pouco tempo, né? Até porque a grana também não é muito. Mas é isso, cara. É isso. E quem é Fabrício Guimarães, para a gente encerrar? Essa é a última. Pô, essa pergunta é difícil. E essa é difícil, né? Eu sempre falo que essa é difícil, eu não sei falar. Essa é difícil. Rapaz, eu acho que Fabrício Guimarães é uma pessoa, assim, muito honesta, muito correta, que sempre falo, né? E sempre foi um lema para mim na minha vida, usar uma palavra que eu chamo comprometimento com tudo aquilo que me propus a fazer na minha vida e faço até hoje. Então, eu acho que eu sou esse cara que, assim, sou altamente profissional naquilo que eu me proponho a fazer. Não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu levo muito a sério tudo aquilo que eu sempre... Por onde eu passei, tudo que eu procurei fazer. Então, eu sempre fiz desta forma, com essas palavras que eu usei aqui. Sempre com muito comprometimento, que eu acho que é a palavra que resume tudo. Que aí vem caráter, vem honestidade, vem empatia, vem isso tudo aí. E assim, uma pessoa que, saindo um pouco disso, que se preocupa muito com as pessoas que estão ao redor, né? Família principalmente, mas também, eu falo sempre isso, meus alunos, sejam os jovens adolescentes do colégio, sejam meus alunos de faculdade de curso superior, seja lá os meus alunos atletas do futebol na medicina. Eu sou um cara assim que me preocupo com todo mundo. Eu acho que eu tenho muito isso, de querer assim, estar sempre ajudando, apoiando. Claro que nem sempre eu consigo, nem sempre eu tenho competência para poder ajudar em determinadas situações, tenho lá minhas limitações, mas eu acho que eu sou esse cara, entendeu? Pode, de repente, até parecer diferente, né? As pessoas dizem que eu tenho a cara muito feia, que as pessoas falam assim, mas eu nunca te vejo rindo. Pô, como não? Eu tô rindo sempre e tal. Mas eu sempre tive, assim, uma cara mais amarrada, mas eu acho que sei lá. Sua personalidade. Personalidade e tal. Mas, assim, quem me conhece mesmo sabe que não quem me conhece sabe quem eu sou e como é que eu procuro agir na minha vida, né? Então, eu acho que é isso. Então, é isso aí. Professor, mais uma vez te agradecer a presença aqui no nosso programa, pedir a galera mais uma vez para se inscrever no canal, que a gente sempre esquece. Verdade. E é isso, a gente conta com a colaboração de vocês para compartilhar, continuar acompanhando a gente. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, é isso, muito obrigado. Fabrício, obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, né, de vir aqui falar um pouquinho da gente mesmo, né, que acabamos falando assim do Fabrício e tal, da nossa trajetória aí, né. Claro que não dá para a gente falar de tudo aqui, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias, 3 noites. E a galera sabe, né? Alunos principalmente, se ouvirem aí, vão dizer, pô, ele fala pra caramba. Se vocês deixarem aí, vai ficar até amanhã, esse podcast não acaba nunca. Mas eu que agradeço aí a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho aí do meu pensamento em relação a vários assuntos que a gente falou aqui e tal, né? E valeu, muito obrigado. Precisando aí, para qualquer outra coisa que eu tenha a possibilidade de falar, né? Vai voltar. Vai voltar. A gente volta se for preciso. Beleza. Valeu, Boa noite, galera. valeu. Valeu, Tchau, galera. tchau.